Os Estados Unidos libertaram 6 homens detidos há mais de uma década na prisão militar americana de Guantánamo, em Cuba. São todos muçulmanos suspeitos de terrorismo que nunca foram julgados. O grupo foi levado para o Uruguai como refugiados. Os 6 homens chegaram de madrugada e foram levados para exames de saúde neste hospital em Montevidéu. O caso mais preocupante é deste homem, que há 1 ano faz greve de fome e é alimentado à força pelos soldados. Hoje de manhã, o presidente uruguaio, José Mujica, confirmou que os 4 sírios, um tunisiano e um palestino, têm liberdade para escolher seus futuros. Eles chegaram como refugiados, mas se no primeiro dia eles quiserem partir, podem ir. Os muçulmanos ficaram 12 anos na prisão militar americana de Guantánamo, em Cuba. Eles são suspeitos de ligação com a rede Al-Qaeda, mas nunca foram julgados. Em 2010, os presos de baixa periculosidade receberam o direito à liberdade, mas só agora começaram a ser transferidos. Este é o primeiro grupo enviado à América do Sul e o segundo à América Latina. Em 2012, El Salvador recebeu 2 homens. No mês passado, 3 prisioneiros foram para a Geórgia e 2 para a Eslováquia. Brasil, Chile e Colômbia estão negociando com o governo americano. O Jornal da Cultura explica o que é a prisão de Guantánamo. O terreno em Cuba foi arrendado indefinidamente pelo governo dos Estados Unidos em 1903. A Baía de Guantánamo abriga 3 campos de detenção, 2 atualmente fechados. A prisão de Guantánamo foi aberta pelo ex-presidente George W. Bush logo depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, para abrigar suspeitos de terrorismo. Em 2009, o presidente Barack Obama assinou um decreto para fechar o centro de detenção, mas enfrentou resistência do Congresso. Ainda restam 136 presos em Guantánamo, 67 na fila para ganhar liberdade. 59 processos estão sendo revisados e 10 presos enfrentam acusações graves. Para fechar Guantánamo e transferir os presos que ainda serão julgados, Obama precisa reduzir o número de detentos a menos de 100. E aí, Vila, o Brasil está abrindo as portas aí para os presos de Guantánamo. Eu acho que tem de ser vista a questão histórica, né? Primeiro, a questão da base americana em Guantánamo, e foi dito em 1903. Tem de lembrar que, 5 anos antes, teve a Guerra Hispano-Americana dos Estados Unidos com a Espanha, e os Estados Unidos venceu a Espanha e ocupou possessões espanholas, as últimas existentes aqui na América, Porto Rico e Cuba, e algumas possessões no Pacífico, tal, como as Filipinas e etc. Bem, mas o que interessa é, portanto, que isso faz parte de um passado colonial. Então, acho que o primeiro ponto é, independente do regime em Cuba, que eu acho um verdadeiro horror, pavor, ter ódio da família Castro, mas isso não justifica que ainda haja uma possessão americana no território cubano. Então, isso é uma questão essencial. Isso não pode ocorrer. Nós vemos um outro tempo tal. Segundo, o deslocamento desses presos para outros países, como, por exemplo, no caso do Uruguai, que vira território de passagem, que depois eles constroem seu próprio destino. Eu acho que se fosse vir para o Brasil, eu acho que o governo brasileiro devia agir da seguinte forma. Eu gostaria, se o governo tivesse certos princípios de direitos humanos que, infelizmente, não tem. Recebe, sim, mas, ao mesmo tempo, se pronuncia, por exemplo, quando várias vezes foi obrigado a se pronunciar sobre as greves de fome dos presos políticos em Cuba, o governo se omitiu, o Lula comparou os presos políticos de Cuba aos presos do Carandiru. Olha o crime que ele fez, né? Em vários momentos que o Brasil foi para votar sobre o massacre dos cristãos no Sudão, né? Etc. Que você tem de agir igualmente em defesa de princípios de direitos humanos. Recebe, sim, vai ser um território de passagem, eles vão para onde eles quiserem ir, os presos de Guantánamo, passam por aqui, tudo bem, mas quando for acionado para falar sobre direitos humanos aqui na América Latina, em qualquer parte do mundo, haja da mesma forma. Ayrton, por que essa resistência do Congresso americano em fechar Guantánamo? Parece que é um lugar que fica à margem dos direitos humanos, né? Totalmente à parte, quer dizer, não é a justiça americana que funciona lá. É uma justiça extraterritorial que os Estados Unidos estabeleceram, como o Vila diz, num enclave que existe na ilha de Cuba, onde os americanos ocupam um espaço lá militarmente. Uma notícia tem uma coisa errada, Vila. Eles não foram detidos. Eles foram sequestrados, onde estavam. Transferidos para essa base em 2002. Não foram sequer acusados formalmente. Foram esquecidos lá, né? Foram esquecidos lá. Tanto é que existe uma tragédia em cima das famílias desses cidadãos. Muito bem. O que eles vão agora... O Mujica, esse grande presidente uruguaio, os recebeu e eles vão ter liberdade
lá no Uruguai. Uma das promessas do Obama na campanha do Obama foi de acabar com o Guantánamo. Foi parte do discurso, a parte mais forte do discurso dele com relação à política externa. Vou acabar com isso. Mas ele trombou com o quê? Com aquele lobby que existe lá no Congresso americano, que com base no atentado de setembro, de 11 de setembro, tomou uma dimensão fantástica no respeito ao combate ao terrorismo. Então, em nome desse combate ao terrorismo, é que se mantém em Guantánamo. Ainda acho que o Obama vai fazer o possível para acabar com aquilo lá até o fim do mandato. E se o Brasil receber alguns desses presos que estão lá sem acusação formal nenhuma, né, o Brasil estará dentro de um contexto do mundo mais civilizado. Olha aqui, o Embelson Nunes Costa pelo Twitter. William, quer fazer uma aposta? Em 6 meses eles fugirão para o Oriente Médio e alguns voltarão ao terrorismo. Eles não vêm detidos, esse que é o problema, há uma confusão, né? Eles vêm para cá, eles vão ser refugiados, né? Como foi bem disse a matéria, e aí eles sigam eles voltam para onde eles quiserem. Eles poderão obter um salvo-conduto, ir para o país que os receba, eles não vão precisar fugir. E mais ainda, explicar ao nosso companheiro que sempre aí se comunica conosco, eles não foram formalmente acusados de nada. Você não pode chamá-los de terroristas se nem o governo americano os acusou de tal.